Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver se agora vai dar certo. Adicionar. Te mandei o convite, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tá conectando. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora apareceu aqui, ó. Aceitar. Ué, consigo aceitar agora. Hugo, eu vou fazer assim, ó. Eu vou cancelar o convite que eu te mandei. Vou ver se consigo aceitar agora. Ah, agora sim. Vamos ver. Não deu ainda. Tá. Vamos lá, então. Quero cumprimentar todos os irmãos que estão aí conosco. Ligadinho aí na live. Hoje foi lançado, na verdade, essa semana foi lançado para nós sobre um tema muito importante, o qual nós estamos tratando sobre a depressão. O presbítero Hugo nos lançou esse desafio e isso é muito bom a gente trazer isso biblicamente. Então, eu quero compartilhar com os irmãos aí no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Eu quero que vocês me ajudem aí, abrindo a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 1 ao 18. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e o outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu a um seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se
deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava com pão cozido sobre brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto também. O Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate. E Abel Meolá ungirás profeta em teu lugar. E há de ser o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca o que não o beijou. Glória é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando nós falamos sobre depressão, muitas pessoas acham que é somente coisas espirituais, mas não, irmãos. Não é somente coisas espirituais, e também é coisas físicas também. Para que nós possamos tratar aqui, nós vemos que o próprio Deus ensinou, ou então ajudou Elias a sair dessa depressão. Elias, então, aqui nos mostra, irmãos, que ele se encontrou profundamente depressivo após uma grande vitória sobre os profetas de Baal. E aqui nós vemos, irmãos, que os profetas queriam demonstrar quem era o Deus verdadeiro. Elias, então, sozinho, dizendo assim: olha, se é o Deus verdadeiro, vamos fazer aquele que responder por fogo. Esse é o Deus verdadeiro. A Bíblia fala que os profetas, então, prepararam todo o banquete para poder fazer, para chamar Baal. E se cortaram e tocaram tambores, gritaram, diz que tremia o lugar, mas Baal não se manifestou, né? E quando, irmãos, chegou a vez, então, de Elias, então, pegou, consertou o altar, trouxe ali o sacrifício para ser queimado e fez uma oração a Deus. E nessa oração a Deus, Deus derramou fogo do céu e consumiu o holocausto. A Bíblia fala que Elias, ele encharcou de água ao redor sobre o altar, né? E aqui, irmãos, nos mostra que quando ele fez isso, mandou então que matassem aqueles profetas de Baal. Homem, então, irmãos, que os próprios soldados, quando iam de encontro a Elias,
dizendo assim, ó, Elias, servo do Deus Altíssimo, nos mandaram vir aqui te prender, e eles diziam assim, olha, se eu sou mesmo o profeta de Deus, que caia fogo do céu e consome todos vocês. O homem que tinha muita experiência com Deus, o homem que tinha intimidade com Deus, agora nós vemos o homem com medo de uma mulher. Mas nisso também, irmãos, para que nós possamos continuar sobre essa história, nós vemos que também outros homens da Bíblia, tem pessoas que dizem assim, não, a pessoa com depressão é uma pessoa que isso se chama ausência de Deus, mas não é somente isso, irmãos. Conheço pastores que caíram em depressão, pastores que sofreram, irmãos, por momentos difíceis, e até muitas vezes, alguns deles até se suicidaram. E nós vamos entender aqui o que Deus recomendou para Elias. Então, outros homens da Bíblia também passaram por momentos muito depressivos, irmãos, como Jó. Tu pode ver no Jó, no capítulo 3, versículo 1 ao 25. Tu pode ver sobre Gideão também, em Juízes, capítulo 6, versículo 6 ao 15. Tu pode ver sobre Jonas, capítulo 2, número 1 ao 10. Pode ver Jeremias também, Lamentações, capítulo 3, versículo 1 ao 16. E o próprio Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 23, versículo 24. Então, irmãos, o que é uma depressão? A depressão é uma pressão para baixo quando uma pessoa se sente pressionada pelas angústias da vida. A descida de Elias, o fundo do poço da depressão, passou por 4 degraus. Então, várias pessoas que estão hoje passando por essa depressão, estão ou já passaram ou está passando nesse momento por essas decadências. A Bíblia fala em Salmos, irmãos, 42, verso 7, que um abismo ele chama outro abismo. Então, a primeira decadência que Elias teve foi primeiro ouvir o que o mundo diz no versículo 2. Olha só o versículo 2 aí, acompanha comigo. Versículo 2 do capítulo 19, diz assim, então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer-lhe assim, me faça os deuses outro tanto, se de certo amanhã essas horas não puser a tua vida como a cada um deles. Nós vemos um homem que era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio do poder de Deus, agora com medo de uma mensagem de uma mulher, ou que trouxeram um recado para ele. Então, ele ouviu o que as pessoas estavam dizendo, e muitas das vezes, irmãos, quando nós vemos, às vezes a pessoa que está passando por depressão vai abrir o coração para alguém, ou até ouve uma notícia, ou muitas das vezes, ontem eu estava comentando com a minha esposa, que quando acontece alguma doença na vida da pessoa, vamos dizer que é uma dor de cabeça, a primeira coisa que o ser humano faz, ou então o povo brasileiro faz, é pesquisar no Google, né? O que pode causar a dor de cabeça? Meu Deus do céu, é um câncer? É algo que já vai te levar à morte? E a pessoa, então, começa a ficar mais deprimida com isso. A segunda decadência que Elias teve aqui foi a dúvida e o medo do versículo 3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. Depois vem as dúvidas e o medo e o fruto da instabilidade e que se encontra. Muitas vezes quando as pessoas caem em depressão, irmãos, porque já passei por momentos assim, de pessoas que a gente teve que cuidar, tivemos que tratar de pessoas assim, pessoas que sentiam medo, né? Medo da morte, pessoas com a sua alma deprimida, achando que não tem mais saída, achando que não tem mais solução, e muitas das vezes faz como Elias, é fugir do problema. Tenta se isolar, tenta se esconder, né? Elias tentou fugir. A terceira decadência que Elias teve foi a fuga e o isolamento. No versículo 13 e versículo 4. Em seguida, a pessoa começa a isolar, a fugir dos outros, de lugares, situações que lhe incomodam. Tenta evitar problemas. Tenta evitar momentos difíceis da sua vida. A quarta é desilusão, que está no verso 4. A consequência é total desilusão, ou o fundo do poço onde não há mais saída, e a pessoa se entrega totalmente ao sofrimento. Então, ela vem de procurar uma solução, ela vem de procurar uma saída, irmãos. Ela tenta se isolar. Ela tenta achar uma forma de
tentar se curar desse momento, mas ela está ali isolada, achando que não tem mais jeito. E muitas vezes o que falta é nós abrir o nosso coração para alguém. Alguém de confiança, alguém que a gente sabe que vai poder nos ajudar, que vai poder nos apoiar para que nós possamos estar firmes, irmãos, fortes, né? Então nós vemos aqui, irmãos, que essa foi... deixa eu me achar aqui. Aleluia. Essa foi a terceira, né? A terceira foi a fuga, isolamento e a desilusão, que é a quarta que nós falamos aqui. Mas, irmãos, a questão é, será que a depressão ela tem cura? Né? Se a gente for ver por algumas pessoas ou por alguns psicólogos, falam que existe tratamento para isso. Mas eu creio, irmãos, que a depressão ela tem cura, porque a Bíblia ela nos mostra. Então vamos entender, então, irmãos, o processo que Deus deu para Elias, Deus usou para poder restaurar a sua vida e meditar sobre a cura da depressão. O primeiro que Deus mandou Elias fazer era descansar. Versículo 5, deitou-se e dormiu e tornou-se a dormir. Muitas pessoas, irmãos, que passam por depressão, elas não conseguem dormir à noite. Se conseguir dormir 2 ou 3 horas, é muito. E aí na correria do dia a dia, se levanta, vai trabalhar, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa. Vamos dizer de quem é obreiro, né? De quem é encarregado, de quem é pastor, tem que cuidar de igreja, tem que cuidar de problemas dos outros. Mas a Bíblia nos mostra que Deus falou para Elias, olha Elias, deita-te, descansa, dorme, Elias. Por quê? Porque, irmãos, durante o sono, o cérebro e o corpo se recompõem as suas forças. Alguém pode me dizer o que diz em Salmos 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, irmãos, nós temos que pedir para Deus, que Deus nos conceda essa restauração orando. É buscando de Deus que nós vamos conseguir ser restaurados. É buscando de Deus que nós vamos conseguir a saída para isso. Mas, irmão, é dormindo somente e orando hoje que eu vou conseguir? Não, é um processo. Você vai ter que fazer em momentos contínuos. Descansar. Ter o seu tempo de sono, que nem nós temos, se eu não me engano, as horas certas para nós podermos descansar são 8 horas de sono. Quantas horas você faz aí para dormir? Muitas vezes a pessoa dorme 6 horas. Muitas vezes a pessoa dorme 3 horas. A gente morou já em Porto Alegre, a gente vê, irmãos, que pessoas se levantam cedíssimo demais, e aí se levanta, faz a correria, tem que ir trabalhar e volta para o trabalho, não tem tempo para nada. Mas aqui, Deus mandou Elias, ó Elias, está muito depressivo, Elias. Deita-te, descansa. Deixa Deus nessa manhã, irmãos, renovar as suas forças para que você possa continuar essa caminhada. Ei, você que está depressivo aí, não é o fim. Fica até o final dessa live, Deus vai falar com você através dessa live. E eu tenho certeza que o Senhor já está falando com você. Vai anotando no teu caderno aí o que você não tem feito. Primeiramente, Deus mandou Elias descansar. Segundo, no versículo de número 6, e olhou e eis que sua cabeceira estava pão. Deus mandou pão para Elias, cozido, sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Então, irmãos, aqui nos mostra a palavra do Senhor, que a alimentação precisa ser bem cuidada, para que a pessoa não fique deprimida. A falta, então, de cuidado com a alimentação é uma característica de uma pessoa com depressão. Muitas pessoas não têm nem tempo, irmãos, para comer, que as pessoas comem de pé mesmo. Vamos dizer, nós que trabalhamos na Beira Rio, nós temos 1 hora de intervalo. Eu vou dar exemplo de quantas vezes, logo que eu voltei para Candelária, eu tinha que vir correndo para poder
preparar o meu filho para ir para a escola, eu saía do intervalo da Beira Rio, vinha para casa, esquentava a comida, preparava o meu filho para ir para a escola, preparava o almoço, a gente comia e logo já tinha que sair correndo de novo para ir trabalhar. Muitas das vezes nós fizemos assim. E assim nós começamos a ficar fracos. E a Bíblia nos mostra no versículo 6, olha, Elias, está aqui o pão cozido, Elias. Come esse pão e torna a deitar-se. Então, irmãos, procure se alimentar de forma bem adequada para ter mais disposição. Muitas vezes nós comemos só aquela comida normal, né? Aquele almoço, mas esquecemos de comer uma frutinha. Uma das questões que a minha esposa não tinha era a vontade de comer fruta, né? E aqui a gente come bastante fruta depois do almoço. Então, ela começou a se adaptar já com a forma que nós fizemos aqui. Nós tomamos o café da manhã, nós vamos trabalhar, meio-dia nós almoçamos, sempre comemos uma fruta para poder ter uma alimentação balanceada. Isso Deus nos mostra aqui na Bíblia, irmãos. Não é somente a ciência que nos mostra uma forma de nós podermos nos organizar, mas a própria Bíblia nos mostra aqui a forma de nós tratarmos a depressão. Então, para que você possa ter mais disposição, se alimente bem, come tranquilamente, não faça as coisas correndo, não coloca a carroça na frente dos bois. Aleluia. Terceira coisa que Deus deu para que restaurasse a vida de Elias foi exercício. No versículo 8, olha comigo aí, versículo 8 de 1 Reis. Ele levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Não estou dizendo para você caminhar 40 dias e 40 noites, né? Senão você vai ficar aí sem poder cuidar da sua família, e também ninguém vai conseguir estar caminhando 40 dias e 40 noites direto. Mas o que a Bíblia nos mostra, irmãos, que nós temos que fazer exercícios. Quando nós falamos em questão da alimentação, nós estamos falando de alimentação balanceada. Nós não podemos, porque muitas vezes a pessoa depressiva, ou ela não come, ou ela come demais. Então a pessoa que come demais, ela tem que diminuir a alimentação. E a pessoa que não come, ela tem que comer uma comida de forma balanceada. Não comer a comida até morrer, né? Mas comer uma comida balanceada. Tá? Então, quando nós falamos de exercício, você agora está descansado, você dormiu, agora você se alimentou bem. Chegou a hora, então, de você se levantar e fazer um exercício. Caminhar ali, correr, então, pela quadra ali da praça da cidade, né? Fazer abdominais, irmãos, para poder fazer com que teu corpo comece a ter vida novamente. A Bíblia nos mostra, irmãos, que nós temos que sair para fora. Olha, não fique isolado na casa, gente. Não fique isolado no quarto. A Bíblia fala, olha para o lírio dos campos. João 4,35. Olha para os pássaros. Mateus 6,28. Observa o que está ao teu redor. A tua vida não acabou. A tua vida não chegou ao fim. Puxa vida, olha para você. Você tem uma vida pela frente. Não deixe que a depressão ataque os seus sentimentos, o teu corpo. Não deixe. Olhe para a sua família. Você, quem sabe, é pai. Você tem um filho para cuidar. Você tem uma filha para cuidar. Você tem uma esposa para cuidar, para zelar por ela. Olhe para a tua casa. Convide a tua família, saia. Vai para uma praça, senta, toma um chimarrão, conversa sobre a vida. Vai no cinema, vai para outro lugar, mas não fique isolado em casa. Então faça, irmão, caminhada, faça um lazer, procura se cuidar mais. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos templo do Espírito Santo. O que Deus quer de nós? Deus quer de nós que nós cuidamos do nosso corpo. Tá? E se nós não cuidarmos disso, também se torna pecado, viu? Quarta coisa que Deus nos mostra aqui, desabafar. Versículo 10 e versículo 14. Olha aí. Versículo 10 e versículo 14 diz assim:
E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o versículo 14, ele repetiu as mesmas palavras. Então, irmãos, quem está sofrendo por depressão, primeira coisa, para nós continuarmos nesse estudo aqui, nesse esboço. O Hugo não me falou a hora que era para terminar. Então, nós vamos indo aqui. Então, a pessoa que está com depressão, ela jamais vai dizer que está deprimida. Começa por aí, tá? Por quê, irmãos? Muitas vezes a pessoa passa por um momento difícil e o que acontece? A pessoa diz, tô depressivo. Tô depressivo. Não. A pessoa que está depressiva, ela não conta, irmãos. Você já viu aquela pessoa que está sempre sorrindo, daqui a um pouco você descobre que ela se suicidou? Isso é uma depressão. A pessoa não conta para ninguém. A pessoa não esparrama, tá? Então quem está sofrendo precisa se abrir. Precisa conversar com alguém. Então, irmão, desabafe com o seu melhor amigo. Se você não tiver alguém para desabafar, desabafe com Jesus. Desabafe com Deus. Irmão, poderia desabafar com tantas pessoas, mas eu sei que se eu falar para aquele fulano ou para falar para aquela ciclana ali, ela vai comentar o que está passando na minha vida. Então não abra a boca para as pessoas. Abra o teu coração para Deus. Elias aqui, irmãos, desabafou com Deus 2 vezes. Ele fez a mesma oração. Você também. Desabafa com Deus. Abra o teu coração para Ele. Eu tenho certeza, irmãos, que Ele está pronto para ouvir. A Bíblia diz que Ele não está com os ouvidos tapados para que não possa te ouvir e nem a mão encolhida para que não possa te salvar. Ele está pronto, Ele está atento. O problema disso é que nós estamos se ausentando da oração. Nós estamos se ausentando do diálogo com Deus. Porque no momento que nós desabafamos com alguém, aquela coisa ruim que está dentro de nós vai começar a sair. Porque nós desabafamos, nós abrimos nosso coração para alguém. E quando nós abrimos nosso coração para Deus, Deus ele começa a trabalhar em nosso ser. Tá? Então, que o Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Ele vai consolar a tua alma. Eu tenho pouco tempo para terminar aqui. Mas, aqui, irmãos, eu já tive passando por momentos muito difíceis da minha vida, que um dia eu falei isso para você entender como é bom ter experiência com Deus. E eu estava orando a Deus, e eu disse para Deus, porque eu não convivi com meu pai, fui conhecer meu pai com 24 anos, e eu um dia chorando falei para Deus que eu queria sentir um abraço de um pai, um carinho de um pai. E naquele dia, irmãos, em que eu estava orando, eu senti o abraço do Espírito Santo. Na mesma questão, na mesma forma que ele fez assim comigo, ele também pode fazer com você. Ele pode te dar a direção certa para a sua alma, a saída para a cura da sua alma. Desabafe com ele, abra o teu coração, abra o jogo que está acontecendo contigo, irmão. Em nome de Jesus. A quinta coisa que o próprio Deus fez com Elias está no versículo 5 e versículo 7, que nós já lemos aqui. Mas eu só vou ler o versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Quantas vezes, irmãos, estamos sozinhos e precisando de alguém que nos toque, alguém que nos dê um abraço, alguém que nos cumprimente e diz assim: olha, irmão, eu estou contigo. Olha, irmão, não sofra sozinho, irmão. Não sofra sozinho, irmão. Eu estou contigo. E muitas vezes nós esperamos qualquer manifestação de apoio de alguém, muitas vezes nós não temos esse alguém. Mas o anjo do Senhor, que a Bíblia fala, que o anjo do Senhor representa o próprio Deus, tocou em Elias
e disse: levanta-te e come. O que ele quer dizer? Tenha bom ânimo. Tem muita coisa para você fazer. Então, irmão, se você não acha saída para essa depressão, procure alguém que te apoie com a bênção do Consolador, o Espírito Santo. Procure apoio em alguém de extrema confiança, alguém que tu sabe que não vai falar para ninguém. Sei que estamos numa época, num momento tão difícil que as pessoas não estão sendo amigos de ninguém. A Bíblia fala que nos últimos tempos o amor de muito iria se esfriar. Mas a Bíblia fala que era para a gente ter bom ânimo. Vamos ter bom ânimo, vamos abrir nosso coração para o Senhor. A sexta que o Senhor fez foi a motivação. Olha no versículo 11 e o versículo 15. E ele disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as plantas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Versículo 15. E o Senhor disse: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Aqui o Senhor Deus nos mostra, irmãos, que ele estava motivando Elias para prosseguir. Então, irmão, a falta de motivação é uma característica de quem está com depressão. Nessa manhã, irmãos, o Senhor está nos trazendo aqui. O irmão Hugo sentiu de Deus de fazer essa live sobre o tema depressão, para dizer para você que tem muita coisa para você fazer. Olha, Deus mandou Elias: olha, Elias, agora tu já está pronto, levanta-te daí, tá? Vai lá e unge Azael. O Senhor está dizendo para você: levanta-te daí, saia, cuida da tua família, cuida da tua casa, cuida da tua alma, cuida de você. Olha, você que prega a palavra, levanta-te. Tem muitas almas para você ganhar. Tem muitas almas para você interceder e orar. Tem muitas almas para Deus te usar para curar eles que estão enfermos, que estão acamados, que estão doentes. Levanta-te daí, tenha bom ânimo. Deus, irmãos, Ele tem grandes sonhos para a tua vida. Ele tem grandes projetos para a tua vida. Ele tem grandes propósitos para a tua vida. Porque se você ainda está vivo, irmão, é porque Ele ainda confia em você. Ele ainda acredita no teu chamado. Ele acredita ainda na tua família. Ele acredita em você ainda. Ele confia em você. Muitas das vezes, irmãos, quando a pessoa está ausente de Deus, quando a pessoa está com Deus, muitas vezes a pessoa até sente o gosto da morte. Sente que a qualquer momento ele pode morrer. Mas a pessoa que está ausente de Deus ouve vozes. Presta bem atenção. Ouve vozes do espírito maligno dizendo: olha, o que está fazendo aí, passando por tanto momento difícil? Por que tu não te mata? Por que tu não se suicida? Por que tu não te atira da ponte? Por que tu não tira a tua vida? Tá passando por tanta dificuldade? É simplesmente tirar a tua vida, já era, acabou. Mas a Bíblia fala, irmãos, que o suicida não herdará o reino dos céus. Eu quero alertar você que está passando por esse momento. O suicida não entrará no reino dos céus. E o Senhor Jesus, nessa manhã, está te dando a oportunidade de você abrir o teu coração e deixar Jesus entrar dentro do teu coração, para que essas vozes sumam da tua mente. Você pode até sentir o desejo da morte, mas não deixe, irmãos, com que as vozes alheias entrem na sua mente e fazer com que você não acredite mais na vida. Que você possa, irmãos, abrir a tua mente e o teu coração para o Espírito Santo nesta manhã. A sétima e a última coisa que o Senhor Deus pediu a Elias. Versículo 11 que nós lemos e o versículo 12 eu vou ler agora com você. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo,
uma voz mansa e delicada. Aqui Deus mostrou para Elias, Elias, tem muita coisa para te fazer, Elias. E Deus fez, mostrou o sobrenatural para Elias, dizendo para ele, Elias, eu estou contigo, Elias. Deus também, irmãos, pode curar você dessa depressão, como cura todas as doenças e enfermidades. Quando a pessoa tem experiência com Deus, a sua vida é transformada. Quem sabe você que está me ouvindo aí, você nunca teve experiência com Deus. Eu convido você nesta manhã a procurar a ter essa experiência com Deus. Irmãos, a depressão existe cura sim, ela tem cura. Basta você buscar essa saída. Então a conclusão para nós encerrar aqui, senão o Hugo não vai me convidar mais, é que Deus proporcionou um tratamento completo para a depressão de Elias. Se você parou para imaginar, primeiro Deus tratou com o corpo de Elias. Mandou ele descansar, mandou ele se alimentar, mandou ele fazer exercícios. A segunda coisa que Deus tratou foi com a alma de Elias. Fez Elias desabafar, fez Elias ter um consolo do Espírito Santo. E Deus deu motivação para ele prosseguir. E a terceira coisa que Deus tratou foi sobre o espírito de Elias. Foi a forma sobrenatural. Deus mostrou a forma sobrenatural para a vida de Elias. Deus hoje, irmãos, quer tratar dessa depressão com você. Eu convido você, irmãos, a provar dessa experiência com Deus. Se você quiser, irmãos, se você quiser, você pode comentar aí nessa live, pedir uma cola desse esboço que eu trouxe aqui, para que você possa fazer esse procedimento. Eu desafio você que está passando por essa depressão. Eu tenho certeza que se você fazer corretamente conforme está essa palavra aqui, eu tenho certeza que você vai ser curado dessa depressão. Porque a palavra de Deus não se engana. Desde o momento que eu aceitei a Jesus, irmãos, desde o momento que eu acreditei nessa palavra, essa palavra nunca errou comigo. Sempre bateu certinho, porque eu segui às cegas com essa palavra. Que o Senhor Jesus possa abençoar a tua vida. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que você possa ser abençoado através dessa live. Que Deus, eu acredito que Deus falou com você através dessa live. Eu quero orar por você. A irmã Arinalva aqui pede oração. Nós vamos estar orando. Um grande abraço para o irmão Everton, a irmã Daniela, que estiveram conosco. Também a Ana Arielle, a irmã Lisane, Flávio e a Camila. Tivemos bastante gente aqui. O Ismael, a Catiúcia. Deixa eu ver aqui. O Luiz Alexandre da Silva. O Guilherme Lopes, irmão Milton. O evangelista Paulo Soares, que é nosso segundo vice-presidente ali na igreja, a irmã Ivani. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos, aqui, o Dornelis também que está com a gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesse momento pelos teus filhos, Senhor, que estiveram conosco até agora. Pai, nós falamos sobre a questão da depressão. E nós trouxemos basicamente na tua palavra, Senhor, nos mostra, Senhor, a forma de ser tratado a depressão. Espírito Santo de Deus, eu creio nesta palavra, Senhor. Falei para o teu povo, falei para esses irmãos que estão agora nos ouvindo e nos assistindo, Senhor. Que a tua palavra, ela é reta, Senhor. A tua palavra tem como nós seguirmos ela, porque ela é manual do cristão, ela é a bússola do crente que nos leva até o céu. Eu tenho certeza, Senhor, que a palavra, Senhor, ela não é como as palavras dos homens, ela é a palavra do Senhor, Pai.
E eu tenho certeza, Pai, e acredito e confio nessa palavra, que assim como o Senhor curou Elias, Senhor, da depressão, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai curar, Senhor, esse irmão, esta irmã que está nos assistindo, que está precisando, Senhor, de um socorro, Senhor, que não está conseguindo motivação para prosseguir, está isolado, Senhor, está, aleluia, Pai, quem sabe até pensando, Pai, sentindo o gosto da morte, mas eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que liberta, Senhor, o Deus que dá vida, Senhor, e vida com abundância, Senhor, assim como o Senhor falou, Pai, para Lázaro que estava morto há 4 dias, o Senhor disse para ele, Lázaro, sai para fora. Assim, Senhor, nós oramos, Senhor, pedindo, Pai, que esses irmãos, Pai, possam sentir os desejos da vida, Senhor, possam ir nessa manhã, Senhor, olhando para os céus, Senhor, olhando para os pássaros, olhando para as plantas, Senhor, para as árvores, Senhor, e possa aprender alguma coisa, Pai, sobre isso, Senhor, porque é o Senhor que nos ensina, Pai. E o Espírito Santo de Deus alcança a bênção, a vitória, Senhor, liberta esse povo, Senhor, liberta, Pai, esse irmão, essa irmã, Pai, que está, Senhor, nesse momento, Senhor, aleluia, Pai, precisando, Senhor, de uma cura, Senhor, precisando de um milagre nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Deus, abençoa cada um, a família irmã Arinalva, que pediu oração. Deus abençoa, Senhor, e dá saúde para a irmã Arinalva, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós te damos graças nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado, irmão Hugo.